A epígrafe desse texto diz: a cura de 10 leprosos. E eu gostaria juntamente com você de meditar um pouco nesse texto, pois esse texto vai nos trazer algumas lições para as nossas vidas práticas, tanto para com Deus, como para com o próximo. Glória a Jesus. Aleluia. Nós iremos perceber nesse texto que, apesar da graça de Cristo ter alcançado a todos, nem todos os alcançados pela graça o reconheceram. Eu confesso que quando eu estava lendo esse texto, eu pude perceber o sentimento que esse texto envolve em um misto de alegria e tristeza. Então nós vamos observar isso no texto o qual nós estamos inseridos e aplicar em nossas vidas para descobrir quem somos diante de todas as bênçãos que Deus tem manifestado para com as nossas vidas. E espero profundamente que você seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém, irmãos? Se fôssemos colocar um tema aqui nesse texto, eu colocaria o seguinte tema: a graça nos faz voltar. A graça nos faz voltar. E eu pude perceber aqui, em primeiro lugar, que a graça, ou pelo menos a desgraça, une pessoas. Vou repetir. A desgraça une pessoas. Observem no texto que Lucas disse que o Senhor Jesus estava saindo para Jerusalém quando passou por Samaria e Galileia. Observem o texto. Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E é interessante frisar, meus irmãos, que em Samaria estão os rejeitados pelos judeus. Pois no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo o registro de João, no capítulo 4, no verso 9, diz que os judeus não se dão com os samaritanos. Então,
observem que o Senhor Jesus está passando por Samaria e também pela Galileia. E essa Galileia é chamada de Galileia dos Gentios. Galileia dos Gentios. Porém, há judeus nessa Galileia, assim como há judeu ou há judeus em Jerusalém. Mas no texto o qual nós estamos inseridos, observem no capítulo 17, no versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Oh, glória, aleluia. Então, essa cena em que acabamos de ler, por incrível que pareça, é tão comovente como pedagoga. Nós aprendemos algo muito forte aqui nesse texto. E o que é que nós aprendemos? É que os samaritanos e os judeus estão juntos. Espera aí, que negócio é esse? Em João capítulo 4, versículo 9, o qual citamos agora há pouco, os judeus não se uniam com os samaritanos. Glória a Jesus. Mas aqui em Lucas capítulo 17, versículo 12, nós temos 10 leprosos. Nós temos leprosos judeus e nós temos leprosos samaritanos. Glória a Jesus. O que implica dizer que a desgraça une pessoas. Judeus e samaritanos unidos com a desgraça da lepra. Todos estavam leprosos. Glória a Jesus. Aleluia. Então, observem que o texto diz que eram 10 leprosos, mas um deles era samaritano. Está aqui o texto, capítulo 17, versículo 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Logo eu entendo que na lepra não há divisão. Todos estão unidos. A lepra, dentro de uma visão tipológica, que é uma figura de linguagem para um entendimento, é o tipo do pecado. E diante de Deus, tanto faz ser judeus, como samaritanos, como gentios, todos estão unidos com essa lepra chamada pecado. Glória a Jesus. Vivemos em uma sociedade
onde existe uma grande inversão de valores. Aqui nessa terra vale mais quem tem mais. Isso dentro de uma ótica humana, né? Porém, diante dos olhos de Deus, todos estão leprosos. Estão leprosos. E quando alguém, por mais condição que ele possa ter, cai no leito de uma enfermidade, ele vai parar aonde os demais doentes estão. E lá não há diferença. Por exemplo, em um leprosário, ali existe rico, ali existe pobre, ali existe preto, branco, amarelo, pardo. Mas todos estão leprosos. Aqui nesse texto, tanto judeus como samaritanos. Um povo dividido, geograficamente, culturalmente, religiosamente, todos estão divididos. Porém, quando os 10 se reúnem com a lepra e vêm ter com Jesus, caiu por terra toda divisão, toda separação, todo preconceito, Então, a desgraça, ela une pessoas. Em segundo lugar, uma vida isolada da sociedade. Com respeito ao homem leproso, a lei dizia o seguinte, Levítico capítulo 13, versículo 45. Também as vestes do leproso, em quem estar a praga, será rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Dessa forma, se alguém passasse perto do homem leproso, e fosse por ele avisado da sua lepra, dando gritos de imundo, imundo, essa pessoa se desvia dele do caminho, evitando assim ser contaminado com a lepra. Quer dizer, alguém foi acometido de uma lepra. Então, essa pessoa não pode mais viver no meio da sociedade. Existe um leprosário. E detalhe, essa pessoa, ela tem, segundo o texto, que sair gritando pelas ruas, imundo, imundo, E as pessoas da sociedade que ouviam este gritar imundo, imundo, se afastavam, porque não podiam se encostar perto do leproso, porque a lepra é uma doença contagiosa. É igual o pecado, irmãos. É igual o pecado. Se alguém vive uma vida de pecado, e você se encosta perto dessa pessoa, se você não for uma pessoa que tenha uma vida de
obediência à palavra, de temor à palavra, você começa a se contaminar. Paulo ele chega a dizer que as más companhias corrompe os bons costumes. Você quer ser um crente fervoroso? Ande com um crente mais fervoroso do que você. Agora, se você quer ser um crente desmantelado, é só andar perto de um crente desmantelado. Você vai começar a querer falar o que ele fala, agir como ele age. Né? Por quê? Porque o pecado é como uma lepra que contagia, irmãos. É uma doença transmissível. Ela é transmitida para aqueles que estão em volta. Né? Então, queridos, além disso, a lei também dizia, olha o texto, Números capítulo 5, versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padeça fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Aqui em Números fala da lei do nazireado. Um homem, uma mulher, ser um nazireu de Deus, tinha pelo menos 3 exigências. Vamos ver quais são essas 3 exigências? Abra comigo a sua Bíblia. Números, capítulo 5. Ou melhor, Números capítulo 6. O capítulo 5 fala do leproso e o imundo que são lançados fora do arraial. Capítulo 6 de Números. O Espírito Santo colocou esse capítulo 6, então esse capítulo 6 eu quero passar. Nada é por acaso. No versículo 4 diz: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Versículo 5: todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 6: todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Então aqui são as 3 exigências para um voto de nazireado. O primeiro voto, a primeira exigência é: não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, ou seja, do vinho, nem da fruta, nem mesmo do caroço. Vinho aqui fala de prazer. Quem é santo, irmãos, diante de Deus, não pode se contaminar com os prazeres deste mundo. De maneira nenhuma. Por quê? Porque os prazeres deste mundo é como lepra, que contamina o nosso voto de nazireado, a nossa vida de santidade diante de Deus. Não passará navalha, ou seja, guarda a tua cabeça, guarda a tua mente. Não se chegará perto de um corpo morto. Ou seja, tudo que é imundo, você tem que estar separado. Você tem que se separar.
A mesma forma é de um leproso. Naquela época, tinha que isolá-lo. Tinha que se afastar da sociedade, né? Aqui em Números capítulo 5, versículo 2, temos pelo menos 3 casos nesse texto aqui. Primeiro, leprosos. Segundo, padece de fluxo. E terceiro, imundos. Ou seja, nesse caso, as pessoas deviam viver isoladas até o tempo da sua purificação. Elas não podiam viver de maneira social para não contaminar as outras pessoas. Assim era com os 10 leprosos, uma vida longe da sociedade e isolada da família. Ou seja, a lepra fez de inimigos amigos. É isso que acontece. Se você se constitui-se amigo do mundo, você torna-se inimigo de Deus. O verdadeiro crente, servo e serva de Deus, não é amado pelo mundo. Pelo contrário, o mundo o aborrece. Mas quando o crente começa a coadunar, começa a compactuar com as coisas do mundo, aí o mundo começa a se unir com ele. Por causa de quê? Por causa da lepra. Por causa do pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado para não nos contaminar com a lepra do pecado. A lepra do pecado. Porque ser crente aqui dentro de 4 paredes é fácil demais, irmãos. Mas nós temos que ser crente aqui na igreja, temos que ser crente em casa, temos que ser crente no trabalho, temos que ser crente num colégio, temos que ser crente na vizinhança, temos que ser crente em todo canto que nós estivermos. Né? Glória a Jesus. Então, o pecado, né, é como a lepra. E a lepra une pessoas. A lepra derruba a barreira da separação. A lepra derruba o preconceito. Né? A lepra, ela englobaliza todo mundo em um lugar só, em uma só situação. Não importa se é judeu, não importa se é samaritano, não importa se é gentil, não importa. A lepra uniu 10 leprosos. Agora o interessante, irmãos, é que a graça é suplicada. É importante dizer que a graça é uma pessoa e não uma manifestação apenas. E se nós perguntássemos aqui nesse texto, quem é a graça? A graça é Jesus, irmãos. A graça é Jesus. O Senhor Jesus é a graça que nós não merecíamos e por Ele fomos salvos. Abra comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Eu quero pedir aqui uma das nossas irmãs para ler. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. O que é que diz aí? Olha aí. Porque pela graça, quem é a graça? Jesus. Sois salvos. Por meio de quê, irmãos?
irmãos, por meio da fé. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Já pensou, irmão, se a graça fosse pelos nossos méritos, né? Já imaginou um negócio desse? Estávamos todos perdidos, né? Porque nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nenhum de nós aqui fomos salvos porque éramos os mais bonitos, os mais atraentes, os mais interessantes, os mais importantes. Não, nós fomos salvos porque a graça de Deus nos alcançou, e a graça é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pelo contrário, todos nós estávamos reunidos e unidos com a desgraça chamada lepra, que é o pecado. Aleluia, glória a Deus. João, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que essa graça veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Aleluia. E no capítulo 1, versículo 16, 17, ainda de João, ele chega a dizer que essa graça é graça sobre graça. Graça sobre graça. Aí eu estava lá em casa, tomando um cafezinho, que eu gosto de estudar tomando um cafezinho, né? Aí eu fui analisar esse texto aqui. Se eu quero graça sobre graça. Graça nós sabemos o que é, né? Favor imerecido. Mas o que é graça sobre graça? Quer dizer, se é graça sobre graça, então existe uma graça que está abaixo de outra graça. Aí eu fiquei perguntando, que graça é essa? Graça sobre graça? Então, se é sobre, é em cima de outra graça que já tem. Aí o Espírito Santo me deu um entendimento. E o entendimento que o Espírito Santo me deu é que a graça de Deus não é coisa simplesmente do Novo Testamento. Ou seja, a graça de Deus sempre existiu. Desde o Antigo Testamento, a graça de Deus já estava sendo manifestada. E o que é graça, irmãos? Favor imerecido. Aonde é que nós vemos nos textos do Antigo Testamento essa graça de Deus sendo manifestada? É simples. Por exemplo, Gênesis capítulo 3. Quando ali no Éden, Deus mata um cordeiro para vestir Adão e Eva. O que é isso? É graça. Jonas pregou para a grande cidade de Nínive a mensagem do juízo de Deus. O rei se humilhou, o povo se humilhou, em um total jejum, até os animais jejuaram. E Deus se arrependeu do juízo que iria derramar sobre eles num momento, num momento. Mas a cidade ela foi destruída. No livro de Naum diz. Porém, Deus poupou a cidade. O que é isso, irmão? É graça. É favor imerecido. Então existe em vários textos do Antigo Testamento onde a graça de Deus é manifestada. Mas quando o verbo se fez carne, que é a graça encarnada, João chega a dizer que a graça veio ao mundo cheio de graça e de verdade, trazendo uma graça sobre uma graça que já existiu desde o início. Então é a graça sobre graça. Graça sobre graça, oh glória. Quer dizer, é uma graça multiplicada. Oh glória a Jesus. Então, olhando aqui para o texto, quando os 10 leprosos, os 10 homens leprosos vieram a Jesus,
Aqui o texto vai dizer que eles pararam de longe, né? E clamaram. Aí eu pergunto, mas por que eles pararam de longe e não se aproximaram? Por causa da lei, irmãos, né? Por causa da lei. Porque a lei proibia de um leproso se aproximar de alguém. Pelo contrário, ele tinha que ser colocado em um leprosário. E ele, se ele andasse pelas ruas, tinha que dizer, ó, o leproso, ó, imundo, 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 para o povo se afastar, né? Então, eles de longe, porque eles estavam respeitando a lei, e de lá eles clamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 13 do capítulo 17. Então, a lepra uniu judeus e samaritanos para orar. Porque o clamor, irmãos, o clamor é um dos níveis de oração. Existe pelo menos 3 níveis de oração. O primeiro nível é a súplica. Quando eu suplico, eu estou pedindo a Deus a favor de outrem. O segundo nível é o clamor. Quando eu clamo, eu estou pedindo por mim. E o terceiro nível é o rogar. O rogar quer dizer, ainda que a resposta possa ser um não, mesmo assim eu pedirei. Quando eu rogo, eu já tenho um não na história. De quem? De Deus. Só que o não de Deus não é um não, é nos incentivando para orar mais, para buscar mais. Aí onde nós passamos a rogar. Então, aqui nós vemos tanto os judeus como os samaritanos, né, clamando. Ou seja, eles estão orando. Pois ambos, tanto judeus como samaritanos, eles estavam precisando da graça, que era o favor imerecido de Deus, de Cristo, que estava diante deles. Aleluia. Todos estavam precisando. Glória a Deus. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que a graça de Deus, nesse momento, ao ouvir o clamor, né, a graça atende. A graça, que é Cristo em pessoa, deu a seguinte ordem. Olha o texto, Lucas capítulo 17, versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia! Oh glória! Olha a graça atendendo, irmãos. Qual é o segredo de alcançar a graça? É orar, é clamar, é suplicar, é rogar, independentemente da situação. Glória a Deus. A graça, aleluia, suplicada. E a graça atende, irmãos. A graça atende. O Senhor não poderia curar sem ter a necessidade de se apresentar aos sacerdotes. Tinha ou não tinha? Tinha. Lógico que tinha. Jesus poderia muito bem ter dito assim: sejam todos curados. E acabou-se. E aí? Jesus, ele poderia muito bem não ter dito assim: vai, né? Vai, se apresentem aos sacerdotes. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor trabalha dentro da lei e com princípios.
ele não quebra leis, ele não quebra princípios. Glória a Jesus, aleluia. Porque Deus, ele trabalha com princípios. Todas as vezes quando nós quebramos princípios, nós nos arrebentamos todinho. Né? Então Jesus poderia muito bem ter dito, olha, sejam curados e pronto. Mas não. Quando Jesus diz, sejam limpos, agora detalhe, vão se apresentar diante do sacerdote. O Senhor Jesus não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir a lei. Além disso, a cura dos 10 homens leprosos dependia da obediência de cada um deles. Nenhum deles foi curado ficando, mas indo eles ficaram limpos. Jesus ordenou, olha, vamos mostrar o sacerdote. Viu? E todos foram limpos se apresentar diante do sacerdote. Agora o interessante, foram todos os 10, irmãos. Aqui é que é tremendo, irmãos. O que isso significa, irmãos? Significa que diante da graça não há acepção de pessoas. Todos são curados. Todos são curados. Oh glória, que graça, né, irmãos? Oh glória, verdadeiramente é graça sobre graça. Agora eu estava olhando esse texto e eu percebi que essa graça aqui, irmãos, ela foi esquecida. A graça foi esquecida. Coisa triste é quando alguém se esquece da graça de Deus. Você está de pé? É graça de Deus. Foi perdoado, recebeu uma nova chance? É graça de Deus. Você prega? É graça de Deus. Você canta? É graça de Deus. Você rege? É graça de Deus. Você toca? É graça de Deus. A graça não pode ser esquecida. Mas aqui nesse texto, a graça foi esquecida. Olha o que Lucas disse aqui, ó. Capítulo 14, versículo 14. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então aqui os 10 leprosos foram instantaneamente curados por Jesus de suas lepras. Todos eles viram seus corpos serem restaurados, mas apenas um deles, que era samaritano, conseguiu enxergar além da sua própria cura. Ele conseguiu enxergar a graça que os alcançou, e esta graça é o Senhor Jesus. Os 10 foram curados. Agora estão recebendo a ordem do Senhor Jesus, dizendo: vão e se apresentem ao sacerdote. Porque eles só poderiam ser inclusos novamente na sociedade após o veredito do sacerdote. Então, quando eles se apresentavam diante do sacerdote, era oferecido um sacrifício pelo sacerdote, e o sacerdote proclamava a todo o povo: agora eles estão limpos. É como uma disciplina, irmão. Tudo é estabelecido pelo trabalhar de Deus, pelos princípios de Deus, pelos preceitos de Deus. Uma vez um sacerdote, um homem de Deus, direcionado por Deus, se ele aplica uma disciplina, essa pessoa disciplinada pode ir para onde quer que ela vá, ela está indo sem a bênção, porque essa pessoa tem que voltar diante do sacerdote para ser restaurado diante do povo novamente. Isso é muito sério, irmãos. Deus trabalha com princípios. Só que os 10 foram curados, eles se esqueceram da graça. Espera aí. Bora se apresentar ao sacerdote. Bora. Estamos limpos. Aí, ó. Ei.
Eu lembro. Aí um deles se lembrou: opa, espera aí, eu vou voltar. Eu vi algo muito maior do que a bênção. Eu estou conseguindo perceber que ele é o abençoador. Assim é muita gente, irmão. Quer ser abençoado, mas se esquece do abençoador. Quer que Deus abençoe com toda sorte de bênção. Seja abençoado em todos os aspectos. Financeiramente, familiarmente, profissionalmente. Quer que Deus abençoe de todas as formas. A graça manifestada. E Deus faz. Só que na hora da gratidão, se esquece da graça. Se esquece da graça. Aí Jesus pergunta: não eram 10 os leprosos? Cadê os 9? E o pior de tudo, irmãos, o único que voltou era samaritano. Olha aí, samaritano esse, os quais os judeus o desprezavam, o rejeitavam. Olha, irmãos, nunca rejeite as coisas simples. Nunca, isso daqui é um conselho meu. Nunca despreze ninguém, por mais humilde que sejam essas pessoas. Porque muitas das vezes essas pessoas que você discrimina, que você rejeita, que você vira as costas, que você fala mal, que você não dá nada, vai ser justamente ela, o canal que Deus vai usar para te abençoar no momento mais difícil da tua vida. Guarde essa palavra no seu coração, viu? Guarde esta palavra no seu coração. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já feriu alguém? E você se afastou dessa pessoa. E num dos momentos mais difíceis da sua vida, que você esperava, confiando que alguém que você achava iria lhe ajudar, e esse alguém não chegou. E quem estava lá? Aquela pessoa que você desprezou. Irmão, rapaz, mas justamente você, meu irmão, não tinha. Eu confiei em carros, confiei em cavalos, confiei. Aí de repente vem você, meu irmão. O que é isso? É Deus mostrando que a graça se manifesta de uma maneira mais simples para lhe confundir todinho. Você fica confundido. Oh glória, a graça de Deus é uma coisa linda, viu, irmão? A graça de Deus é coisa linda, viu, irmão? Só para confundir, né? Jesus pergunta: não foram os 10? E onde estão os 9? Os 9 se envolveram com a cura e esqueceram da graça. Olha, irmãos, graça sem reconhecimento da mesma é uma desgraça, viu? Uma desgraça. Porque a gente vê neste samaritano aqui, irmãos, uma profunda gratidão pelo que Deus fez, não só por ele, mas pelos 10 que ali estavam, pelos 9 que foram e não voltaram. Só que ele voltou para agradecer. É aqui aonde está um mistério muito grande. Porque tem muitas pessoas que estão em busca da cura, estão em busca das bênçãos, mas estão se esquecendo do abençoador. E quando é que eu me esqueço do abençoador? Me esqueço quando eu estou desprezando a sua voz. É Deus falando comigo e eu estou desprezando, né?
Estou desprezando. Que nós possamos receber as bênçãos de Deus, da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Mas não se esquecer do dono da graça. Não se esqueça do dono da graça. Oh, glória. Não se esqueça, irmão. Não se esqueça. Aleluia. Porque aqui nesse texto a graça foi esquecida, viu? Né? Glória a Deus. E o que foi que fez este homem voltar, irmãos? O que fez este homem voltar foi a graça, irmão. Realmente foram os 10 homens leprosos que foram curados por Jesus, mas apenas um voltou. Quer dizer, a graça é para todos, mas nem todos querem a graça. Todavia, a força da graça nos faz voltar. Aqui nesse texto, um dos leprosos, ao perceber que estava limpo, não prosseguiu para Jerusalém para apresentar-se diante de um sacerdote humano. Ou seja, ele foi atraído pela graça. Volta para a pessoa do Senhor Jesus, porque reconheceu que havia graça diante dele. Porque havia graça diante dele. Aleluia. Ele não desobedeceu, irmãos. Apenas ele reconheceu que o Senhor Jesus é mais do que um sacerdote humano. Ele é o sumo sacerdote divino. Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui, para todos os irmãos que aqui estão. Tem muitas pessoas que às vezes temem muito o pastor, o supervisor da igreja, o líder de departamento. A esses você tem que honrar, respeitar e obedecer. Mas muito além destes, você tem que honrar, obedecer, é a Deus. É a Deus, que é o alto supremo. Nós somos apenas homens direcionados por Deus, mas existe um Deus soberano, um Deus poderoso. Porque não adianta eu obedecer aos homens e estar em total desobediência a Deus. Não adianta, irmão. É que adianta me apresentar diante do sacerdote e desprezar a graça de Deus, a voz de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Não adianta. Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu pastor está me vendo. Ixi, não sei o que. Não, meu irmão. É entre você e Deus. Deus está te vendo onde quer que você esteja. Não vou me esconder aqui do homem, vou me esconder aqui do homem. Mas de Deus não se esconde. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, né? Glória a Deus. Então aquele samaritano reconheceu: opa, espera aí, eu estou em diante do sacerdote, mas antes deixa eu voltar logo àquele que me curou. Né? Deixa eu voltar logo diante daquele que me deu saúde, que é o que pode resolver todas as coisas. É o sacerdote dos sacerdotes, sumo sacerdote. Oh, glória, aleluia. Para nós finalizarmos, irmãos, a graça adorada é um ato contínuo da volta para a presença do Senhor Jesus. Quer dizer, ele foi atraído pela graça. Esse homem samaritano aqui, ele foi atraído pela graça. O interessante é que ele volta gritando, glorificando em alta voz e se prostrando aos pés de Jesus, colocando o seu rosto em terra, agradecendo a Deus pela cura divina. Olha aí, irmãos, oh glória. Aqui o versículo 16, irmão. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aleluia, glória a Deus. Na hora de orar,